Olá, pessoal! Eu estou gravando esta videoaula para ajudar vocês a compreenderem o emprego dos porquês. Afinal, existem 4 porquês diferentes: o porquê, o porquê, o porquê e o porquê. Será que vocês lembram como nós devemos usá-los? Sora, mas por que nós estamos conversando sobre este conteúdo agora, se o objetivo era que nós revisássemos durante o primeiro trimestre as classes gramaticais? Pessoal, é muito importante que vocês saibam que o único porquê que é uma conjunção explicativa ou causal é o porquê escrito junto e sem acento. O porquê tem esta grafia escrito junto e sem acento quando ele é empregado como uma conjunção explicativa ou causal, como por exemplo nas frases não reclames, porque é pior, ou ele não foi à aula, porque estava doente. Percebam que a conjunção porque está relacionando duas orações e formando assim um período composto. Prof, acho que eu entendi. Se este porquê escrito junto e sem acento é uma conjunção, ele poderia ser facilmente substituído por outra conjunção de sentido equivalente. Por exemplo, poderia ser substituído pelo pois, não é mesmo? Sim, eu poderia dizer, não reclames, pois é pior. Ele não foi à aula, pois estava doente. Neste momento, eu quero aproveitar para falar sobre um assunto muito importante. Eu sou prof de alunos do 7º ano há 10 anos. Sim, acreditem, há 10 anos. E há 10 anos, os meus queridos alunos insistem em iniciar respostas nas provas com este porquê, escrito junto e sem acento. E por mais que a prof fale, que não pode, eles continuam fazendo isso. Então eu vou aproveitar este segundinho para explicar por que não pode. Então, meus queridos aluninhos, o porquê, esse escrito junto e sem acento, é uma conjunção. E a conjunção nós já aprendemos que é a palavrinha que conecta orações, liga orações. Uma oração na outra. Logo, como que eu vou começar uma frase aleatória com uma conjunção? Se a conjunção tem que ligar orações. Como? Me expliquem como. É por isso que, quando vocês começam as respostas dissertativas das provas com porquê, a prof circula o porquê e vocês ganham meio certo na questão. Porque nós exigimos respostas completas e coerentes. Ou seja, o leitor da resposta de vocês tem que compreendê-la sem ler a pergunta, certo? Então, a partir de hoje, depois desta videoaula, vocês nunca mais vão esquecer desta informação. Tá, Sora, chega de falar desse porquê escrito junto e sem acento, porque nós precisamos saber quando e como empregar os outros porquês. Então, vamos falar agora sobre o porquê escrito junto, porém com acento. Este aqui. Esse porquê, escrito junto e com acento, é, na verdade, um substantivo. Vocês acreditam? Ele significa motivo, razão, causa, e normalmente ele vem acompanhado de um artigo, que pode ser um artigo definido, como o, ou um artigo indefinido, como um. Como, por exemplo, na frase, eu não entendi o porquê de suas atitudes. Ou então na frase, a prof. Liz ensinou o emprego dos porquês hoje. Viram como é fácil? Se o porquê estiver substantivado, ele é escrito junto, porém com acento. Agora vamos ao emprego dos porquês que são escritos separados. Por quê? O porquê separado sem acento e o porquê separado com acento são utilizados em perguntas. Este porquê separado e sem acento é utilizado nas frases interrogativas diretas, ou seja, quando aparece no início de uma pergunta, ou nas frases interrogativas indiretas, como, por exemplo, nas seguintes orações. Por que você fez isso?
Neste caso, o porquê está iniciando uma frase interrogativa direta. Ou então na frase, não sei por que você fez isso. Agora, o porquê está numa frase interrogativa indireta. Em ambos os casos, o porquê é escrito separado e sem acento. Ok. Já o porquê separado e com acento, ele é utilizado no final das frases interrogativas. Por exemplo, você fez isso por quê? Será que vocês compreenderam o uso dos porquês após assistirem a esta breve videoaula? Bom, vamos recapitular. Existem, então, 4 porquês. O porquê escrito junto e sem acento, o porquê escrito junto e com acento, o porquê escrito separado e sem acento e o porquê escrito separado e com acento. O primeiro porquê é uma conjunção explicativa, nós utilizamos em explicações. O segundo porquê nós utilizamos quando ele está substantivado. O terceiro porquê e o quarto são utilizados em perguntas. A diferença é que o terceiro introduz perguntas, enquanto o quarto aparece no final de perguntas. Gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? A Liz inseriu estas borboletas em sua aula porque queria chamar a atenção. Por que queria chamar a atenção? Alguns não entenderam o porquê destas borboletas estarem presentes na aula de português. Ô, Sorá, por que tem borboletas voando na tua cabeça? Ô, Sorá, tem borboletas voando na tua cabeça. Por quê? Na próxima aula, nós iremos iniciar os estudos sobre a sintaxe, que é a parte da gramática que estuda as funções das palavras nas frases. E, gente, eu amo sintaxe, então me aguardem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!